Olá, então hoje veremos na aula 9 de História da China a dinastia Sui. Está escrito Sui, mas a pronúncia é mais, se diz Sui. Vai ser um breve período, na verdade é um período dinástico de dois imperadores, mas terá uma importância capital para a posterior unificação, consolidação da China numa nova dinastia que vai suceder a Sui, que vai ser a dinastia Tang, em 618 em diante. Mas voltamos aí para um período de 581, né, quando há um processo de relativa unificação e dará andamento a essa dinastia Sui. Bom, a Sui, na verdade, foi resultado de um processo de consolidação que vinha desde da ascensão de um líder que vai ser o futuro imperador Wen, né, o primeiro fundador da dinastia Sui, que veio depois da morte de um dos seus herdeiros do reino do Zhou Norte. E depois ele se declara regente desse reino. E ele começa a atacar o reino vizinho de Zhou, de Qi Norte, e também do poderoso reino Chen no sul, né? Então, por volta de 609, você tem uma dinastia Sui bem consolidada, né, um amplo espectro território chinês e também pelo corredor Gansu, né, importantíssimo para manter o vínculo das rotas comerciais terrestres, a Rota da Seda, com os comerciantes zoldianos e os povos túrquicos que intermediavam essas mercadorias ao longo da Rota da Seda, né? Além de ter uma presença, claro, na costa meridional, né, e na ilha de Hainan. Bom, então a dinastia inicia-se com o imperador Wen, que na verdade era conhecido como Yangtian, né? Ele era o regente, ele era um dos generais de Zhou Norte, né? E depois, como eu disse, ele casou-se com uma princesa dessa dinastia Zhou Norte. E o herdeiro dele chega a morrer em 580 e aí Tian ele se declara então como regente e depois ele começa a reprimir as rebeliões e depois ele começa a se estender mais para outros territórios como o reino de Chen a partir de 588 em diante, né? Então na verdade é um processo de expansionismo levado a cabo pelo primeiro imperador, né, o ex-regente de Zhou Norte, em cima das outras regiões da China. E, na verdade, ele diz os anais que o Tian ele levou mais de 1 milhão, meio milhão de homens e uma frota de 800 homens a descer o rio Yangtze. Ele captura Nanquim, né, em 580, 589. O 589 já domina todo o Baixo Yangtze, né? E depois ele estabelece como uma das suas capitais Chang'an do seu império. Uma das, porque haverá outras, a gente vai ver depois, né? A dinastia Sui, na verdade, ela vai se constituir então de dois imperadores. O Wendi, né, que vai ser como se denomina o Yangtian quando chega ao poder, que vai reinar de 581 até 601, e depois vai ser sucedido pelo seu filho Yangdi, né, ou Yangguang, que vai reinar de 604 a 618. A O Yang Yi, ele vai também ser muito assessorado por comandantes militares de talento, né? Eles tinham muitos conselheiros e militares que lutaram muito nas regiões ocidentais da China. Alguns, inclusive, apontam que eles eram descendentes, em parte, de povos túrquicos, que eram excelentes cavaleiros e guerreiros, né? Também haverá um processo de amplas reformas que vai provar ser bastante duradouro, esses efeitos na economia e na política chinesa, né, do período, como por exemplo uma reforma do Código Legal. Ele acaba com o sistema hierárquico
dos 9 níveis que regia os funcionários imperiais, né? E até mesmo os exames também passam a ser mais baseados no mérito, na meritocracia para admissão para os exames imperiais. Ele manda também, ele tinha estabelecido que esses funcionários aprovados, que era a elite do funcionalismo público imperial, né, aprovados os exames imperiais, eles eram mandados para províncias, mas poderiam limitar apenas a sua estadia onde eles eram lotados de 3 a 4 anos. Isso era, claro, para evitar qualquer tentação de estabelecer um poder e de estabelecer um sistema de corrupção. Né? A questão toda é que eu acho que os historiadores, boa parte apontam que foi a dinastia Sui que permitiu uma consolidação de uma ordem unificada na China, que vai depois proporcionar o período de estabilidade e prosperidade que a gente vai ver na dinastia posterior, que vai ser a dinastia Tang. Né? Uma das reformas, das mais importantes, vai ser umas reformas de cunho agrário, de redistribuição de campos, que vai ser o Xinjiang. O Xinjiang, ele na verdade ele vai tentar buscar um sistema igualitário, isso foi traduzido no século V, antes por um dos imperadores do reino de Wei, e depois o Wendi, o primeiro imperador de Sui, ele em 582 ele tenta assegurar que pequenos proprietários, pequenos fazendeiros tivessem direito a alguma propriedade, de que eles não fossem simplesmente engolidos por grandes latifundiários. E esses pequenos camponeses, fazendeiros, eles teriam direito a trabalhar nessa terra até mais ou menos aí uma certa idade, 59 anos de idade. E depois, quando eles se aposentassem, a terra era devolvida para o Estado, ou uma parte dela poderia ajudar seus descendentes. E o fato é que isso queria amenizar o poder dos latifundiários. Né? Também houve um sistema de procurar estocar os alimentos e produtos em grandes armazéns ou silos, né, para ajudar em tempos de seca, em tempos de quebra de colheita, que atinge principalmente os mais pobres camponeses, né. Bom, apesar dessa boa prática, ela estava recheada de corrupção, né, porque quem supervisionava, relatava os problemas eram os funcionários imperiais, e muitos desses eles maquiavam os números, né. Ou seja, para proteger os latifundiários, ou seja, para engordar o próprio bolso com relação a isso. Né? Então, isso aí já é um primeiro problema que vai ter do sistema de distribuição de terras. Outra coisa que vai acontecer vai ser o ônus de manter várias capitais e projetos nas grandes cidades pelo reino de Sui, né? Então você teve construções de residências e palácios imperiais como em Yangzhou, uma capital perto de hoje Pequim, Daxing, Luoyang, Chengdu, além de Chang'an. Né? Isso provou ser muito oneroso para o tesouro imperial. Né? Isso vai pressionar ainda mais a questão dos impostos e dos gastos do governo aí em questão. Um dos mais custosos talvez tenha sido, que vai ter um grande efeito depois ao longo da história chinesa, vai ser o Grande Canal, que vai ser sistematicamente realizado com numerosa mão de obra, inclusive forçada, de toda a China, e vindos da região próxima do atual Pequim, pelo Canal Norte, o Canal Sul a ligar o Rio Wei, um canal ao longo do rio Tong, depois um curso médio de Huaiyang, chegar até a região de Suzhou e Suzhou até Hangzhou. E Hangzhou em diante, na região de Zhejiang, você já tem acesso ao rio Yangtze e adiante. E isso vai ser um vital via de comunicação entre a região norte e sul, ou médio sul da China, no transporte de carga, transporte de alimentos e transporte de tropas. Então, na verdade, durante a dinastia Sui,
esse canal ele vai praticamente ser uma via de integração norte-sul ao longo do reino chinês, né? É interessante que isso, nos séculos posteriores, vai fazer com que, de certa maneira, dinastias posteriores na história chinesa vai negligenciar a navegação oceânica litorânea em função desse vital canal estratégico que liga o norte e o sul, proporcionando, claro, uma via protegida, interiorana, aquática, mas que vai depois tornar vulnerável as costas chinesas aí para o oceano. Bom, o que vai ser também bastante numeroso vai ser as campanhas militares, né? As campanhas militares nunca acabam, na verdade, há sempre a preocupação de construir as muralhas fortes, principalmente nas regiões mais ocidentais e norte da China, onde era mais vulnerável aos povos nômades, né? Entre eles, povos que eu falo que são túrquicos ou turcos orientais, os Tuchue, né? E assegurando-se com homens, com fortalezas, com as muralhas, isso se torna bastante oneroso, né? Mas houve campanhas bem-sucedidas, por exemplo, mais ao sul, né? Na região de Annan ou Champa, que hoje pertence ao Vietnã, isso foi extremamente bem-sucedido, as campanhas de expansão da dinastia Sui, né? Inclusive dizem que eles foram muito bem disciplinados quando eles enfrentaram os elefantes usados pelas tropas aqui das regiões mais meridionais de Jiangnan e de Champa. E agora há relatos de que muitos homens morreram, os chineses, da malária. Mas o fato é que eles conseguiram temporariamente incorporar essa região do que hoje é a região central e norte do Vietnã durante esse período por volta de 610. Agora, no extremo norte e nordeste, durante o reinado de Yangdi, ele promove uma conquista da região da Manchúria e do reino de Goguryeo, além do rio Yalu, que hoje é a parte da península coreana. E essas batalhas vão ser muito problemáticas, né? Dizem que Yang ele mesmo promove em pessoa os primeiros ataques, os primeiros em 610, 611, uma parte da frota chinesa ela é destruída por uma tempestade que é atingida no mar. Uma terceira vez eles atacam 610, né? Yang Di ele enfrenta um grande general coreano que se chama Uchi Mundok, e o Mundok ele tem uma batalha espetacular ao longo da batalha do rio Salsi, que está retratado aí, né? E de acordo com as lendas, o exército chinês tinha por volta de 300 mil envolvidos e voltou apenas 2.700. Claro que de repente é um exagero nisso, mas isso não muda o fato de que o Goguryeo, esse reino coreano, conseguiu repelir diversas vezes as ofensivas chinesas, né? Tanto é que depois Goguryeo ele passa a construir, a partir de 628, uma série de muralhas por volta de 480 quilômetros ao longo da defesa para manter os avanços e ambições chinesas nesse sentido. Bom, essa derrota para Goguryeo e na Manchúria, ela vai atingir duramente o prestígio de Yangdi, né? E ele também já estava enfrentando problemas nas regiões ocidentais com os povos túrquicos, né? Houve as rebeliões com relação à conscrição, aos impostos, em 617. Eventualmente, um dos filhos de um dos generais de Yangdi mata o imperador, e quem ascende a figura de Li Yuan, né? Que vai depois se tornar o primeiro imperador da dinastia sucessiva de Tang, né, que vai ser o Gaozu, né? A Yangdi, na verdade, tinha ele depois as crônicas retratam ele como uma espécie de incompetente, de imperador, líder militar que não conseguiu fazer um avanço bem sucedido em direção aos coreanos, gastos excessivos e até uma vida de luxúria e de moralidade entre seu harém,
né? Então, isso tudo talvez seja, mais uma vez, a tradição chinesa de narrar o imperador decadente como em desacordo com as virtudes, as morais confucianas e com relação ao mandato do céu. E aí temos eventualmente então a ascensão de um novo líder que vai ser o Li Wan ou o imperador Gaozi. E aí a partir de 618 em diante temos inaugura-se o outro período dinástico da dinastia Tang, que vai ser uma das talvez mais referidas como ao longo da história chinesa. Eu tenho aqui um vídeo que eu peguei para vocês, só para dar uma sumarizada do que a gente viu ao longo da aula então. The Sui dynasty was established in Então, 581 AD. Sui ele tinha se estabelecido em 618, né? E ela vai suceder um reino Wei, e aí o seu primeiro imperador Wen, ele promove essas conquistas ao longo das suas fronteiras a leste e ao sul. The Chinese term for the area considered China at the time. Due to multiple palace coups, the rulers of Wei ended up with the surname Sui. They conquered Sichuan in 533 Os avanços, inclusive, foram em direção ao nordeste. Vimos campanhas militares na região de Sichuan e também até mesmo o extremo sul, em Yan'an e Champa, né? Com o uso de navios, como foi feito ao longo do rio Yangtze, né? E aí temos Wen retratado, primeiro imperador da dinastia Sui. From the defeated capital of the southern Chen dynasty to the new Sui capital at Chang'an. E ele estabelece uma capital nova em Chang'an, né? Para estabelecer and allowed their cultural traditions to be incorporated into the new dynasty. Bom, há uma incorporação também, a tolerância de novas crenças que entram pelos corredores comerciais terrestres, como o budismo, né? Isso foi algo notório nessa época, a tolerância com relação às novas crenças, além do oficial, da crença oficial do confucionismo, né? Ele também organizou os exércitos, os exames imperiais, né? Que vai formar uma elite do funcionalismo público. Isso foi uma das campanhas que ele reuniu mais de 1 milhão de homens nas suas campanhas militares, uma delas contra a Manchúria e o reino de Goguryeo, né? As rebeliões começam depois das derrotas frente a essas campanhas no Nordeste contra Goguryeo, e o Li Wan começa a surgir depois como um dos maiores líderes aí que destrona depois o último rei da dinastia Sui. E aí inaugura-se a dinastia Tang, uma nova dinastia que é considerada uma das mais exemplares da história chinesa. Fala, concurso. Então, temos aí no final das contas uma dinastia, primeiro, de curto período, né? Um período que, na verdade, é praticamente 2 reinos, que vai ser de 618 até 658, depois de 658, 581 a 618, e 618 em diante temos então uma nova situação dinástica. Eu gostaria novamente de apontar o seguinte: essas duas, apesar de ser breve essa dinastia Sui, ou se escreve Sui, esses 2 regentes eles conseguiram primeiro unificar um reino vasto que estava dividido já há séculos em diversos reinos combatentes, né? Segundo, assegura conquistas militares principalmente no sul, que depois vai ter períodos de rebeldia ali, principalmente nas regiões vietnamitas, consegue assegurar seu domínio tanto no norte como também no corredor do Yangtze, né? Constrói o Grande Canal, que eu acho que é fundamental para a comunicação de mantimentos e tropas norte-sul, e consegue padronizar mais o sistema latifundiário, embora seja bastante contestado por oficiais corruptos dos funcionários imperiais.
Ultimamente, Yang Di ele não consegue ser bem sucedido nas campanhas na região Nordeste contra o reino coreano de Goguryeo, e isso vai alimentar uma série de revoltas depois aí, de camponeses, da população e dos militares, fazendo ascender um novo líder militar que vai se tornar o primeiro imperador da dinastia Tong. E esse vai ser o nosso assunto na próxima aula, então, a dinastia Tong.